Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Está no ar mais um podcast Marretas. Esse programa, esse podcast que a gente fez pensando em aprender, principalmente aprender, sair da zona de conforto. A gente pensou em nos informar e para depois discutir aqui. Eu tenho aqui na bancada o Rodrigo Bueno, e tem também aqui no estúdio o Marretinha. O tema de hoje, gente, vai ser a polícia nas escolas. E antes da gente começar, eu gostaria de dar uma geral em algumas notícias. E começo lembrando que em 2018, quando teve a campanha para governador, na época da campanha governador, o candidato a governo do Paraná, Ratinho Júnior, na minha opinião, aproveitou-se de um episódio que aconteceu em Suzano. Em Suzano teve um episódio em que teve um ataque a uma escola que morreram 10 pessoas. E ele, 3 dias depois desse episódio, ainda na campanha, prometeu que iria montar um projeto chamado Escola Segura no Paraná. E ele, de fato, ganhou a eleição e ele montou essa Escola Segura no Paraná. E começou ali na periferia de Curitiba, em Londrina e mais uma outra cidade. E Cornélio Procópio era outra cidade. E ele, 1 ou 2 meses depois, ele já estava implantando em todos os outros lugares. Uma outra coisa também que é bom a gente saber é que, nesses últimos episódios, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, também colocou polícias nas escolas, e o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, colocou também polícia. Na verdade, ele não colocou polícia na escola, colocou segurança armada nas escolas. Todas as polícias que eu falo aqui nas escolas, armadas, tá certo? Eles também colocaram que a culpa do episódio lá de Blumenau havia sido o crime devido a drogas, a bandidagem, e eles acham que uma das soluções seria diminuir a maioridade penal e aumentar também o tempo de cadeia, o tempo de encarceramento, que hoje no Brasil é de 30 anos. Bom, disso tudo surge a pergunta do dia, né, que é: a escola precisa de polícia? Bueno. Bom, tudo bem, Mal? Beleza? Ótimo. Tudo certinho? Tudo ótimo. Beleza, maravilha. Primeiro eu queria dizer para todo mundo, né, que nós somos professores aqui, quase todo mundo aqui dentro é professor. E quando você fala que a gente está saindo do lugar comum, né, a gente está assumindo aqui um lugar de cidadania mesmo. A gente está se informando, a gente está estudando os temas e a gente está fazendo esse debate aqui, né, para todo mundo poder acompanhar, enfim, e principalmente para estimular e inspirar as pessoas a participarem, né, a se informarem sobre o que está acontecendo e participarem, né, efetivamente. E aí eu queria começar esse tema, que é um tema, para mim, estarrecedor. Estarrecedor. Cada vez que eu ouço, né, sobre um massacre em escolas, em qualquer lugar do mundo, eu fico completamente consternado, até porque eu sou uma pessoa de sala de aula, eu sou um professor de chão de escola, e é inimaginável, né, o que aconteceu recentemente, né, aqui em São Paulo, o que aconteceu na creche, né, que a gente também acompanhou, o número de ataques, né, cada vez maiores, né, nos últimos anos, e eu fico pensando assim, no tamanho dessa tragédia. Né? É uma tragédia assim, que a gente não consegue nomear, né? Porque é uma tragédia para a mãe, né, que vive a perda da criança, é uma tragédia para a família, é uma tragédia para quem comete o crime, né, também. E é uma tragédia para a sociedade, né, de uma maneira geral. E também é uma tragédia para a família de quem comete o crime, né? Quando você fala mãe da criança vítima, mas também é uma tragédia para a mãe e o pai. Sim, de quem comete o crime, né? É uma tragédia para todo mundo. É uma tragédia para a sociedade, se a gente for pensar assim. Porque a escola é uma instituição que, se você for ver, por exemplo, na pandemia, né, quando a escola faltou, a escola vinha sendo criticada, né? Para um monte de gente, vários movimentos, e falando sobre a infiltração da esquerda na escola e tal. Mas quando a escola faltou, a sociedade inteira sentiu, né? A sociedade inteira parou de funcionar. A escola goza de uma aura sagrada, né? Mesmo que a gente reconheça todos os problemas que a escola tem, né? A escola ainda é
uma instituição considerada acima das outras, né, dentro da sociedade. Mas, Bueno, eu quero aproveitar o que você falou aí. Nós estamos falando de escola sem partido, né? Quando você disse que... e teve até deputados que fizeram discursos na Câmara contra o escola sem partido. E isso, obviamente, gerou um clima adverso da escola, não é? Então, demonizando professores, demonizando alguns diretores, a escola. Você acha que isso colabora para a violência externa para a escola, né? Quando eu digo externa, esses episódios que aconteceram, e quando você falou aí foi o daqui de São Paulo, né, também? Uhum. Sim, que vitimou a professora Elizabeth. Elizabeth, né? Uhum. Pode falar. Tá. Eu digo sempre o seguinte, a escola não está separada da sociedade, né? Então, quando você me pergunta se a escola precisa de polícia, né, que foi a sua pergunta anterior, que é o tema, né, aqui do nosso episódio, eu diria que depende, né? Porque existem escolas que realmente sofrem ataques, né? Que têm situações de muita tensão, né? E que talvez a presença da polícia nesses lugares seja bem-vinda, né? Então a gente não pode radicalizar, né? A gente não pode dizer que a polícia nunca é necessária na escola, né? Ela é necessária na sociedade, assim como também pode ser necessária em alguns casos na escola. Mas, na minha opinião, são casos episódicos, né? Casos episódicos. São pouquíssimas escolas que têm esse tipo de episódio. Aumentou muito, né, de uns anos para cá, mas assim, ainda são muito poucos episódios. São coisas assim, pontuais, vamos dizer assim. Mas nessas pouquíssimas escolas, seria a presença do policial na escola mesmo, dentro da escola, diuturnamente, ou a presença do policial apenas quando chamado? Por exemplo, eu já dei aula em algumas escolas públicas aqui de São Paulo, e, por exemplo, né, eu estava dando aula e tinha um grupo de pessoas invadindo a escola, né? E a gente teve que sair correndo, enfim. E eram pessoas do tráfico, né? Uhum. Então, nesse tipo de situação, né, uma escola que tem esse nível de vulnerabilidade, pode ser, né, que a presença da polícia ela iniba alguma coisa. Só que não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando em trazer a polícia para dentro da escola, né, por conta de um espalhamento, né, de ameaças pelas redes sociais, né, para vários lugares ao mesmo tempo, né, disparo em massa de notícias falsas, né, com as escolas, e aí você tomar uma medida, né, que é o que os políticos fazem, né? Normalmente os políticos tomam medidas para responder à sociedade, geralmente são as medidas mais baratas, né, e que na cabeça deles seriam as mais eficazes, né? Aí você pega e coloca a polícia em todas as escolas, né? Então isso eu sou radicalmente contra. Eu acho que o lugar de polícia não é na escola, né? Eu acho que a polícia ela tem uma função, ela tem um papel específico. A polícia é uma força repressora. Ela serve para combater o crime, né? Então a gente tem que trabalhar para que a escola não seja esse espaço, né? Até pelas pessoas que frequentam a escola. Qual que é o aprendizado que essas pessoas estão tendo com a presença da polícia ali, né? Eu me pergunto isso. Porque se a gente for pensar na escola como um espaço pedagógico, qual que é a pedagogia da presença da polícia naquele espaço? Porque a polícia é uma força repressora. Então, quer dizer, estamos apostando que a repressão, que é o uso da força, vai ser a saída para que a gente resolva todos os nossos conflitos. E qual o sentimento também que esses alunos têm ao ter essa força armada ali, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, 20 anos já as polícias na frente das escolas, principalmente públicas. Mas, Marretinha, veja bem, quando o Bueno diz qual é a função do policial dentro da escola, as pessoas que são a favor, né, da polícia nas escolas, poderia dizer para você que é o que tem sido dito. Por exemplo, eles podem ajudar muito na prevenção de bullying, na prevenção de violência. E quando fala prevenção de bullying, eles dizem que o menino, quando sofre um determinado bullying, ele pode reportar isso ao policial, pedir ajuda ao policial. Eu estou aqui colocando, obviamente, os contrapontos, né, das pessoas que são a favor. Então, quer dizer, pedagogicamente, não ajuda. Mas para o desenrolar da escola, quer dizer, para a escola ficar numa situação de bem-estar,
Você não acha que talvez só esse ponto já seria importante? Não, definitivamente não. Eu vou voltar um pouquinho, né, porque você tinha me feito uma pergunta sobre a escola sem partido, né? E eu vou dizer exatamente aquilo que eu digo sobre esses episódios, né? O movimento que a sociedade brasileira viveu, né, do surgimento do bolsonarismo para cá, ele obviamente afetou a escola. E obviamente a escola se tornou um alvo. Até porque você tem esse choque de gerações, né? Então chega a menina em casa, né, falando alguma coisa que é contra aquilo que o pai pensa, né? O pai, de repente, tem um viés mais conservador, o menino tem um viés mais progressista. E aí vem essa história, de que, né, a escola ela tem infiltração esquerdista, porque a escola, né, porque os professores precisam não ter partido. Então eu vou colocar bem claramente aqui, primeiro sobre isso, depois sobre o bullying. Tá? Então, primeiro, vamos falar sobre o que está acontecendo. A escola não está imune ao que acontece na sociedade. Então, tem violência na sociedade, a violência da sociedade aumentou, existe uma polarização que eu acho que é falsa, né, na sociedade, né? A gente depois pode até desdobrar um pouco mais isso, mas a escola vai sofrer isso de alguma forma. As pessoas vão atacar a escola de alguma forma, né? E se existe uma violência crescente na sociedade, essa violência ela tende a migrar para dentro da escola, até pela influência das redes sociais e tal, que foi o caso que vitimou a professora, tá, aqui em São Paulo. Pelo menos pelas investigações é o que a gente depreende. Você está falando da escola Tomásia Montoro, não é isso? Sim, exatamente. Esse episódio que... exatamente. Na escola aqui de São Paulo. Então, o que acontece? Né? A gente tem esse primeiro ponto, tá? O segundo ponto que você colocou foi o bullying. Né? Então, vamos lá. Quem tem que lidar com o bullying é a escola, não é a polícia. Bullying não é caso de polícia. Porque quando você pensa em bullying, você está pensando num jogo de poder que existe entre os estudantes. Então, bullying, tecnicamente falando, é a intimidação. O que acontece? Você precisa combater esse jogo de poder que está acontecendo entre os estudantes, que geralmente é um reflexo do jogo de poder que acontece dentro da própria escola ou que acontece nas casas dos estudantes. Né? Então, eu já visitei, por exemplo, uma escola para falar sobre bullying, porque os meninos cometiam bullying contra as meninas. E por que isso estava acontecendo? Uma professora me chamou num canto e disse assim, eu sei por que isso está acontecendo, porque os pais desses meninos, né, os homens pais desses meninos, tratam muito mal as mães. São pessoas extremamente agressivas, são homens extremamente machistas. Né? Então, os meninos estavam ali reproduzindo uma dinâmica de poder. Como que você combate isso? Você tem que combater isso pedagogicamente. Você tem que quebrar esse jogo de poder. Tá? E é interessante porque, como você disse, né, é o reflexo na sociedade dentro da escola. Ele reflete a casa, né, o que ele vivencia em casa dentro da própria escola. Sim, exatamente isso. E geralmente é assim, e pode ser na própria escola, tá? Porque, por exemplo, se você tem uma escola onde eu já trabalhei, por exemplo, onde os professores se tratam mal, onde quem tem autoridade usa a autoridade de forma autoritária. Então isso imediatamente é captado, porque as crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas falas dos professores, né? Então, quando você tem um grupo de adultos na frente de crianças fazendo isso, as crianças tendem a repetir entre elas. Bom, né? então vamos lá. Então você disse para mim assim, olha, bullying é questão da escola, que Sim. É pedagógica, nós temos pedagogos, temos psicólogos, Sim, dentro de um certo limite, tá? Dentro de um certo limite, porque... Não, até o momento que é cometido um crime bullying, e a partir daí a gente precisa, obviamente, ir para as autoridades. Né? Crime é questão da polícia, estamos falando de bullying. Tá bom, então bullying, para isso o policial não seria ideal. Então vamos para um próximo ponto, tá? Que é julgado como positivo por aquelas pessoas que são a favor. A interação positiva na comunidade. Deixa eu explicar para você o que ele quer dizer. Explicar para as pessoas também, né? Algumas pessoas acham que, principalmente nos bairros de periferia, há uma certa dificuldade uma dificuldade de interação entre policial e as pessoas, né? E eles acreditam que a polícia dentro da escola pode resolver essa parada. Quando eu falo resolver essa parada, eu digo assim, a polícia pode conhecer melhor quem é a população, e aí
a população também conhecer melhor quem é a polícia, e aí aquelas coisas na rua que a gente sabe que acontece, sobretudo crianças pobres e pretas, né, que são massacradas pela polícia. Eu acho que eu estou usando um adjetivo aqui que não é muito forte, porque é isso mesmo que acontece em algumas situações. Eles acham que isso pode se resolver. Quer dizer, tentar fazer com que o policial fique um pouco mais amigo da comunidade e vice-versa. Então, esse é um ponto que eles utilizam como a favor da polícia na escola. Eu fico impressionado, de verdade, eu fico impressionado com a criatividade das pessoas, né? Porque eu me perguntaria assim, quantos policiais você já viu dentro de uma escola que ficaram amigos, né, das pessoas, que tipo, tinham uma boa relação com as pessoas, sabe? Numericamente falando, estatisticamente falando, quantas vezes isso acontece? Porque me parece que depende de uma série de coisas, de uma série de variáveis, que eu acho que não vale nem a pena a gente discutir isso, né? Eu acho que não melhora a relação. Eu acho que pode até ser, né, no caso de um policial, uma policial que, né, que de repente tenha, né, uma afinidade maior com as crianças ou que tenha uma afinidade maior com a escola e tal. Eu acho que pode até acontecer. Mas isso não é a polícia em geral. Isso não vai melhorar a relação da polícia em geral. Porque quando você pensa nessas comunidades, como você mesmo trouxe, essas comunidades são massacradas. A polícia não entra ali quase nunca para fazer prisioneiro. A polícia entra para reprimir, entra para dar tiro, entra para matar. Então, a força policial dentro da escola, para mim, é a falência. Falência da escola. O que você quer dizer assim, entra quase nunca para fazer prisioneiro, significa quase nunca porque é chamado pela comunidade, pois tem alguém ali? Não, quase nunca para fazer prisioneiro é que entra para matar. Entra para matar. Ah, tá. Né? Entendi. Eu não vou prender ninguém. Eu entro para massacrar. Eu entro para fazer, para usar a força. Uhum. Entende? Então, e eu acho que isso é um contraponto muito interessante que a gente pode fazer. Porque, por exemplo, eu pensaria de uma maneira um pouco diferente, como alguns especialistas estão trazendo hoje, tá? A escola precisa de polícia? Talvez precise. Mas precisa onde? Precisa para combater o cybercrime. Entende? Na retaguarda. Precisa para combater o cybercrime de uma maneira de inteligência, né? Usando a inteligência policial. Não é usando a força, sabe? Então a gente está falando aqui de cybercrime. Esses sites, principalmente, né? Esses espaços de interação que você tem, que são quase todos clandestinos, quase todos na dark web. E aí, quando acontece um movimento político ou algum movimento social que eles podem aproveitar, eles migram para a internet que a gente conhece. E aí começam a montar os seus esquemas. E são esses sites, são essas pessoas que estão cooptando os jovens, né, as pessoas, as crianças, para poderem fazer esse tipo de coisa. Então, existe realmente uma teia, né, se armando, que é uma teia que a gente pode até dar o nome aos bois. Eu sei que você gosta que a gente dê o nome aos bois, então eu vou dar nome aos bois. É uma teia fascista. Existe uma teia fascista, uma teia nazista, né? Vide esse caso que a gente citou agora, que efetivamente está cooptando os jovens. Desculpa te cortar, estou ouvindo uma voz do além. Marretinha. Olha para aqui. Direto do éter. Por favor, me corrija se eu estiver errado, mas esse trabalho de inteligência nem da polícia militar que é a polícia que está sendo colocada para dentro das escolas. É um trabalho da Polícia Civil. Uhum. É um trabalho da Polícia Civil e da Polícia Federal, né, também. A Polícia Federal já tem, né, especialistas e tal para combater esse tipo de coisa, porque não adianta. Você tem que começar a frequentar a dark web. Você tem que ver o que está acontecendo ali. Porque é ali que os jovens entram. O jovem não vai entrar num lugar que depois o pai, né, o professor possa ver que ele entrou. Né? Ele vai entrar nesses lugares. E não é só a dark web, tem também agora um programa, um chat, enfim, que eles usam para conversar sobre jogos enquanto jogam. Uhum. Né? E parece que também tem sido... Algumas coisas têm sido faladas lá que... Mas eu acho muito interessante. Então, quer dizer que, só para fechar aqui, quer dizer que o que o Flávio Dino tem feito agora, que é exatamente atacar, né, jogar em cima. A gente viu recentemente que ele contra lá o Instagram. O Instagram levou, aí não é o Flávio Dino, sim o STF, mas tomou uma multa de 1 milhão por dia, né, porque ele não repassa nome dos grupos, etc., que estariam
montando grupos fascistas, grupos nazistas. Quer dizer, esse é um bom passo, então. Esse é o primeiro passo, é isso? Aí a gente tem que evitar uma confusão. Pelo que eu levantei, a gente precisa evitar essa confusão, tá? Eu acho que qualquer política que dependa desses provedores, vamos dizer assim, dessas grandes empresas, né? Você vê, o Elon Musk mandou um cocô, cara, para o governo brasileiro quando foi perguntado sobre isso. Né? O Twitter mandou um cocô, né? Mandou um emoji de cocô para o governo brasileiro. Ou seja, tipo assim, eu estou cagando para o que vocês estão precisando. Eu estou cagando, literalmente. Eu acho que mais um bullshit, né? Exatamente, isso. Mas tipo, em bom português eu tô cagando pro que vocês estão me pedindo. Isso não faz parte da política da empresa, foi a resposta oficial, né? E depois, quando ele foi interpelado novamente, né, a pessoa lá do outro lado mandou um cocô. Mas aí eu queria evitar a confusão, tá? Só um minutinho. Fala, Marretinha. Marretinha. O último ataque, esse que estávamos conversando recentemente, teve divulgação e repercussão direta no Twitter sem nenhum tipo de interferência. Exato. Mas não, o pior é que não é só no Twitter, né? Nós temos algumas redes de televisão, e eu vou citar nomes, vamos dar nome aos bois, né? Tomaram uma chamada também do STF, a Jovem Pan e a Record, que estariam colocando a foto do menino que atacou, quer dizer... não é só rede social, mas as redes sociais são piores, porque a gente não tem controle, né? A gente não sabe o que está acontecendo, né? E o meu ponto será que não tem esse controle? Porque assim, a gente não está falando de uma coisa corriqueira, a gente está falando de crimes que estão sendo cometidos, não é? Outro dia eu estava ouvindo um psicanalista falando sobre as crianças soltas, sem nenhum tipo de controle, nas redes sociais. E aí ele fez uma comparação que eu achei bem interessante. Ele disse assim, você deixaria o seu filho de 10 anos, de 9 anos, de 13 anos, ir na Praça da Sé, sozinho à noite? A maioria das pessoas não deixaria. Então, o seu filho não pode navegar sozinho nas redes sociais. Ele precisa de controle. Precisa mesmo. Porque ele tem bandido, né? Exatamente, porque você vai encontrar ali todo tipo de pessoa. Então é um esforço que tem que ser feito. Eu acho que o governo tem meios de fazer esse patrulhamento das redes, né? Já existem algoritmos, softwares e tal, que já pescam as palavras, né? que aparecem, enfim. Então, você não precisa das grandes empresas abrirem as contas de todo mundo, né? Você precisa colocar um software desse, tá? Para poder fazer esse tipo de patrulhamento. E aí você quebrar esse discurso. Porque a gente está falando de um discurso fascista, de um discurso nazista. Isso no Brasil é crime. No Brasil você não pode fazer esse tipo de propaganda, sabe? Então, e é uma infiltração mesmo. A gente está falando aqui de um movimento organizado. Existe um movimento fascista crescente no mundo, um movimento neonazista crescente no mundo. O Brasil não é diferente desses lugares. Vide que o bolsonarismo é uma vertente maltrapilha, né, desses movimentos, sabe? Então é preciso primeiro admitir que isso existe. E da mesma forma que eu falei antes. Se existe na sociedade, existe dentro da escola. E esses movimentos, eles acabam se aproveitando daquele jovem vulnerável através das redes sociais. Cara, eu não sei nem se é do jovem vulnerável. Na verdade, assim, eu acho que a gente chegou num ponto em que existe tanta complexidade no mundo. Aí você pensa num adolescente vivendo no mundo de hoje, né? E vivendo toda essa história política que o Brasil viveu nos últimos anos e vê a normalização do discurso de ódio, sabe? A normalização do discurso de ódio. A adolescência, ela é um período de diferenciação. É quando você ou acha tribo ou você rompe, né, com a tribo. E geralmente você faz esses movimentos. Mas foi aí que eu falei da vulnerabilidade. Mas é típico da idade, não necessariamente ele é vulnerável. O que eu quero dizer é o seguinte, ele está sendo vítima, tá, de uma estratégia de propaganda que é uma estratégia bizarra, sabe? É uma estratégia de publicidade, de propaganda que é bizarra. Sabe, que é extremamente atrativa, né? Porque resolve tudo, vende um sonho e principalmente estimula a coisa do herói. O herói é aquele que vai lá e age, né? Que são frases que vêm diretamente do Hitler, frases diretamente do Mussolini. O Hitler tinha essa oposição entre o filósofo e o herói. O filósofo não serve para nada.
O filósofo ele fica lá, sentado, discutindo as ideias, e ele nunca vai agir, ele vai só discutir. Nós precisamos de heróis. Heróis são os caras que agem. Mas vamos voltar para a escola. Vamos voltar para a polícia na escola. Você acha que colocando polícia na escola, por outro lado, poderia gerar maior tensão, maior clima de medo na escola, uma vez que as crianças estariam toda hora ali sendo vigiadas? Uns estão dizendo agora em colocar também detectores de metal. Você acha, eu também vou colocar mais uma, que já não teria uma pré-criminalização da criança, porque uma vez que ela está ali sendo vigiada pela polícia, né, depende muito de como será essa vigia, então ela se sentiria um pouco prejudicada e com medo. Sem dúvida, eu acho que sem dúvida. É uma falsa ideia de segurança. Eu sou carioca, mal. Eu entendo do que eu estou falando. O Rio viveu momentos terríveis, São Paulo também viveu, de ataques, do tráfico e tal. E aí, de repente, vem uma medida que te dá uma falsa sensação de segurança. Ela é como se criasse uma bolha, né, de segurança ali. Cara, é a mesma coisa com as escolas. Você pensa a mesma coisa com as escolas. É uma falsa sensação de segurança, que, na verdade, na minha opinião, prejudica muito mais, tá, do que ajuda, tá? Tanto no pedagógico quanto na convivência. Veja, a gente falou um pouco da escola sem partido, que a gente refletiu um pouco sobre isso, que, né, a escola viveu uma coisa que a sociedade estava vivendo de alguma forma. O que é que eu penso sobre a escola? A escola é essencialmente um espaço de conflito. Ela é essencialmente um espaço de conflito. Ela precisa ser. Os conflitos precisam acontecer dentro da escola. E aí, quando eu falo de conflito, não é eu querendo vencer você. É a gente discutindo sobre alguma coisa que é importante para nós dois. Isso é conflito. E aí a gente vai discutir, vai debater, eu vou entender por que aquilo é importante para você, você vai entender por que aquilo é importante para mim. Então a escola não pode ser sem partido, ela tem que ter todos os partidos, guardados as devidas proporções, né? Partidos criminosos, obviamente, não. Mas entende o que eu estou falando? Então, a partir do momento que você assume essa postura de que ali é um espaço onde o conflito pode acontecer, e o conflito é uma coisa saudável, dentro de um limite, existem regras para o conflito, existe uma postura, né, para o conflito, está tudo bem acontecer o conflito dentro da escola, não é? E não é a polícia que vai lidar com isso. Porque a partir do momento que a polícia lida com isso, ela está reforçando uma ideia de escola, que é uma ideia de escola policialesca, né? As escolas podem ser comparadas aos hospícios, às cadeias, né, aos presídios. É um lugar policialesco, por excelência, porque o modelo de escola que a gente vive hoje é o modelo da escola prussiana, é o modelo da Revolução Industrial. Então, realmente, ali era um lugar para você formar mão de obra. E se a pessoa não se enquadrasse, ela precisaria ser punida, né, de alguma forma. Então você pode ver o formato, né, da maioria das escolas, como é que as coisas acontecem. Eu acho interessante que outro dia uma professora me questionou sobre isso numa palestra que eu estava dando, e aí a professora falou assim, mas eu não concordo, porque a minha escola é isso, a minha escola é aquilo. Eu falei assim, você tem grade horária? Né? Você tem disciplina na sua escola? Você tem sinal? E a professora, tenho. Eu falei, então é isso, a sua escola é uma escola policialesca. É uma escola de controle. Porque o modelo é esse. Aí quando você pega e enfia um policial armado dentro daquele espaço, ou seja, todo mundo está sabendo que aquele policial está armado dentro daquele espaço, você está reforçando outras coisas que, na minha opinião, não deveriam entrar na escola. Você está reforçando o medo, você está reforçando a repressão, você está reforçando coisas que não deveriam fazer parte do espaço escolar. Então, mas mesmo assim a gente tem que entender que há necessidade de uma segurança, não é? Então vamos esquecer, então, colocar um policial armado dentro da escola. Vamos pensar no policial na escolta, no entorno da escola, não é? Que existem algumas cidades que fazem isso. Será que isso já resolveria o problema? Só isso resolveria o problema? Eu acho que também depende, cara. Depende do quê? Depende se essa escola ela do tem, local. Se ela está no local perigoso, se ela já teve casos de assalto na escola, se já teve caso de pai sendo assaltado, criança sendo assaltada. Bueno Marreta. Então, se depende,
não teria que estudar a escola caso a caso, não é nem cidade a cidade. Sim, é caso a caso. Não teria que, como você disse lá no começo, há escolas que sim, precisa de um policial. Há escolas que não precisam de policial. Mas isso, como estudar? Nós temos um número, o Brasil é muito grande. Você pensar no estado de São Paulo, né? Outro dia você estava me dizendo que a rede de ensino de São Paulo é enorme. A rede estadual, uma das maiores do mundo. Né? Então, como que nós vamos estudar e resolver caso a caso? São as comunidades? Teria que ter isso teria que ser discutido nos consegues, por exemplo? Sim, perfeito. Eu acho que é isso. E como eu estou trazendo, acho que a solução para o que a gente está falando, ela não é só da escola, ela é dos políticos, ela é das famílias. Então, essa tríade, que eu também cito muitas vezes, é a tríade da educação. A gente não está falando só da segurança da escola, a gente está falando da educação de uma maneira geral. Quem tem que participar da educação são os pais, a família, né, de uma maneira geral, é o poder público e obviamente, né, a própria escola, né, tipo o corpo docente, enfim, tipo todo mundo que vive, né, a própria escola, entende? Então, essa tríade ela tem que participar da solução do problema. Então, é caso a caso mesmo. E é difícil, não é fácil. E não vai acontecer em todas as escolas. Algumas escolas vão permanecer inseguras, vão permanecer como espaços inseguros, mas o entorno da escola é uma atribuição do poder público, não é uma atribuição da escola em si. É o poder público e a comunidade que vão ter que decidir ali o que vai se fazer, entende? Então, eu estou tentando colocar na conta da escola o que é da escola. E a gente tem que dividir essa conta. Porque a escola não pode ficar isolada. E hoje ela está. Hoje ela está isolada. Como se o problema fosse da escola. A escola foi alvo de ataques, né, pela internet, ameaças, disparos em massa, ameaças de não sei o quê, né? Porque era o dia, né? O dia de... Dia 20, né? Dia 20 de abril, se eu não me engano. Era o dia do... Aniversário do Hitler. O aniversário do Hitler e o aniversário de Columbine High School, lembra? Da Columbine High School, Columbine mesmo High School, dia, exatamente. Que os caras entraram armados e saíram fuzilando todo mundo. Nesse dia, muita gente não foi à escola. Exatamente. Escolas públicas e escolas particulares. Muita gente não foi à escola. Não é? Porque surgiu essa histeria coletiva. Exatamente, interessante. Por que surgiu essa histeria coletiva? Não sei, vamos ouvir uma retinha? Vamos lá. Marretinha quer falar. Complementando informações anteriores, são mais de 4 milhões de alunos no sistema público de ensino no estado de São Paulo, entre fundamental e médio. Aconteceu muitos casos, e aí a gente volta às redes sociais, do terror sendo espalhado pelos grupos de escola. Muitos pais com esse terror. Essa histeria coletiva, você está dizendo? Mas assim, o terror que estava dizendo assim, não vamos para a escola, ou era um terror de ameaça? As duas coisas, né? Para quem sofre o terror do coloco o meu filho ou não para a escola hoje, levo o meu filho ou não. Tá, ele passa os dois sentimentos. Sim, e eu vou dizer que eu não levaria. Tá? Eu não levaria. Se eu fosse pai, eu não levaria. Melhor não levar, né? Eu entendo perfeitamente, porque você vai levar e vai ficar com aquilo na cabeça. E a criança vai de uma maneira insegura. Mas a minha discussão é, por que isso acontece? Por que estamos tendo, nesse momento, por causa desses massacres, o aumento dos massacres, o aumento dos ataques, notícias falsas, ameaças às escolas? A escola é um alvo preferencial desses grupos fascistas, bolsonaristas, ela é um alvo preferencial. A escola incomoda. Você vê que eles têm vários projetos de desescolarização, de fazer escola só pela internet. E a escola é uma ameaça, porque você sai daquele núcleo familiar, que é o núcleo familiar conservador. Mas eu volto a bater naquela tecla. Além disso, como você falou, grupos bolsonaristas e tal, né? Eu me lembro de ter visto vídeos. Isso lá no começo do governo Bolsonaro, quando eles... Me parece que algumas pessoas falaram agora o país é nosso, né? Então, me lembro... Vou dar um exemplo de um vídeo, né? De um pai, numa escola, que foi para brigar com a diretora, isso foi filmado, né, pela mãe, né, pela esposa dele, e dizendo, olha, aqui nós vamos acabar com esse negócio de a criança faz o que quer, aqui não é Piaget, aqui é Pinochet, né? Então, isso
isso é um dos motivos da escola acabar sendo violentada, né? E além de ser violentada, porque isso é uma violência a escola, ainda que com palavras, mas se tornou um local de violência. E uma outra coisa que eu queria lembrar, há pouco tempo aqui, o nosso... Eu queria até que você comentasse, e também o nosso Marretinha, um pouco fora da história, mas há pouco tempo o nosso governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele trocou o nome de uma futura estação, queria chamar Educador Paulo Freire, para o nome de um bandeirante, se não me engano, Fernão Dias, né? Quer dizer, ele trocou a ideia, ele trocou o nome de uma escola que era de um educador, que eu sei que algumas pessoas do lado que estão do lado dele não apoiam, mas é um educador conhecido no mundo todo, e colocou um cara que ia atrás de índios, né? Eu queria um comentário sobre isso, um breve comentário, só para a gente... Tá, eu acho que a escola, ela está no meio aí de uma disputa pela memória e pela identidade nacional. Para mim é fato isso. Existe uma disputa pela memória e pela forma da identidade nacional. E o que esses grupos tentaram fazer? Esses grupos tentaram distorcer, tentaram apagar, tentaram extorquir coisas importantes da memória nacional e colocar no lugar delas os valores deles, os valores que eles defendem. Né, que eles propagam. E a escola, eu acho que ela entrou nesse meio. Porque, assim, se a gente for parar para pensar, muita coisa tirou a autoridade da escola nos últimos tempos. Né? As próprias redes sociais, o próprio Google, o próprio YouTube, o conteúdo está no YouTube, o conteúdo está no Google. Não precisa mais do professor. Esse novo chat GPT. Exatamente, exatamente. E tem uma postura, principalmente nas escolas particulares, porque nas escolas públicas, isso que você falou, acontece muito pouco. Tá? Isso é coisa de escola particular. Que o pai entra e sai brigando, sai fazendo, que tem uma postura de consumidor. É uma postura de consumidor. Eu sou cliente, eu estou pagando. Eu pago, né? E você suspendeu meu filho, você fez alguma coisa com meu filho, ou fez alguma coisa que eu não gostei. Eu sou consumidor, eu estou pagando. E essa mentalidade, ela também está se infiltrando na escola. Uma mentalidade produtivista, uma mentalidade de competição, né? Uma mentalidade de quem paga, né, consegue as coisas, uma mentalidade meritocrática. Não é? Então, quando você para pensar nisso tudo, você fala, exatamente, a escola vem sofrendo uma série de puxadas de tapete, vamos dizer assim. Então, eu acho que é natural. O Bolsonaro tentou fazer isso várias vezes, criticou o Paulo Freire um monte de vezes. O Paulo Freire é um dos maiores educadores do mundo. O Paulo Freire não é uma figura só nacional. O Paulo Freire ele é mundial. Estudado em Sorbonne. O Paulo Freire é doutor honoris causa por mais de, 20 universidades no mundo. 29. 29, né? 29, Marretinha. 29 universidades no mundo. Então, a gente não está falando de uma figura qualquer que você vai conseguir apagar. E acho que isso é que incomoda mais, ele foi o autor de um dos métodos de alfabetização mais eficientes da história, que alfabetizava pessoas em 2 semanas. Um método que conscientizava e alfabetizava as pessoas. E ele iniciou isso, né, no Brasil um pouquinho antes da ditadura militar. Não é à toa que ele foi banido pela ditadura militar, exatamente porque ele era esse educador que atuava, né, de forma consciente. Então você vê que a escola ela se encontra hoje num lugar extremamente vulnerável. E é óbvio que incomoda, porque a escola também é um lugar de memória. Também é um lugar de produção da identidade nacional. Só que é um lugar de memória de produção da identidade nacional que é contrário, normalmente, aos valores que essas figuras, como Tarcísio de Freitas e, né, o clã que comandou o país, né, a Ku Klux Klan que comandou o país, né, que é o bolsonarismo, entende? Então eu também acho que tudo isso merece ser falado, merece ser colocado, merece estar na nossa mesa aqui. Tá certo. Bom... Complementando, segundo o Google Scholar, o Paulo Freire é o 3º pensador mais citado no mundo, somente atrás de um filósofo americano
e de outro, e de um sociólogo americano. Eu deixo só uma provocação, eu queria que todo mundo que critica o Paulo Freire já tivesse lido pelo menos uma obra dele para falar alguma coisa. Exatamente, exatamente. E eu indicaria a Pedagogia do Oprimido, que eu acho que seria bem legal para todo mundo. Mas eu acho que assim, tudo que aconteceu deve ser uma série de fatores, né? Tudo isso que nós falamos agora, das redes sociais, do Escola Sem Partido, que na minha opinião, o Escola Sem Partido é uma escola com partido. Sim, né? é o partido, da extrema-direita. O Sem Partido é sem partido que eu... É sem o partido que eu não quero, eu quero esse partido. Então, é uma falácia. E também das armas, né? Das armas. Então, só para deixar registrado, alguns deputados protocolaram essa semana o pedido, eu achei muito interessante, um pedido de criar um IPVA das armas. Tem até um nome, viu? Mas é como se fosse um IPVA. Então, todo ano, eles vão pagar, diferentemente do carro, que é 2%, 20% sobre o valor da arma para manter o porte de arma. Eu acho que isso já é... eu acho que pequenas ações podem colaborar. Essa é uma delas. Eu acho que a ação também que estão fazendo sobre ação de buscar na internet quem são esses grupos, quem são essas pessoas. Então, você começa a ter algumas ações e eu acho que isso ajuda muito, porque senão é criada uma histeria coletiva, como quase se criou, eu acho que ainda não chegou a criar, mas eu acho que essa quase histeria coletiva já pode começar a gerar uma evasão escolar. E aí um problema começa a aumentar cada vez mais, né? Mas é isso que eles querem. No final das contas, é isso que eles querem. Querem provocar essa evasão. Essa história das armas, não sei se eu concordo, tá? Porque, para mim, tinha que diminuir radicalmente o porte de armas, porque aumentou exponencialmente no governo Bolsonaro. E aí você pega, por exemplo, a ação da Taurus, que fabrica o revólver, né, mais famoso do Brasil, quintuplicou durante o governo Bolsonaro. Ou seja, você está falando de uma solução de força para a sociedade. Você não está falando de uma solução educativa. Você está falando de uma solução de força. Então, qual que é a solução para o problema da segurança? É todo mundo sair andando armado e aí, tipo, você se defende. Estatisticamente, isso é uma falácia. Isso é uma fantasia. A insegurança aumentou e muito. O número de assassinatos, tudo que aconteceu. É bizarro. Tem razão. Né? É bizarro. Então, diga, Marretinha. A gente já está se encaminhando para o nosso final. Eu só queria fazer um adendo. Imposto sobre Propriedade de Armas de Fogo. Esse é o nome. IPAF, né? Não, Isso. IPAF, não é isso? IPAF, perfeito. Eu estava tentando lembrar dessa sigla, eu li no jornal, estava tentando lembrar, IPAF, né? Imposto Perfeito. sobre... Bom, então para a gente terminar, eu acho que a gente conseguiu chegar a um consenso aqui de que a polícia na escola, e algumas escolas poderia ser interessante, na maioria não, mas mais importante do que isso são medidas socioeducativas, são medidas sociais, são medidas dentro da escola que colaborariam muito mais, né? E além disso, com a inteligência por trás, né, funcionando para... Eu posso dizer isso? Eu posso dizer que podemos bater, sim, eu acho, bater o martelo? Pode bater a marreta. A gente fala bater o martelo, mas aqui é bater... Mas só antes de você bater a marreta, eu só queria nomear algumas coisas, bem rapidamente. Vamos lá. As escolas precisam investir em programas que estimulem a convivência, que estimulem a diversidade, que estimulem as diferenças entre as pessoas de forma acolhedora, sabe? A escola precisa investir em programas de escuta. Não, espera, desculpe. Estimulem a diferença? Não, estimulem... Estimulem as diferenças, sim, porque... estimulem a aceitação das diferenças. A aceitação das diferenças, a tolerância com relação às diferenças, a aceitação das diferenças, sabe? A aceitação disso. E principalmente que invistam em espaços de cuidado emocional, porque isso já resolve 99% dos conflitos desvirtuados que acontecem dentro da escola, dos bullying da vida, dos valentões,
sabe, que sai atacando todo mundo. Então, esse tipo de programa, ele é muito mais eficiente do que a presença da polícia. E existem muitos programas desse tipo. O governo tem conhecimento disso, existem muitos programas socioemocionais que podem ser muito úteis, né, para as escolas nesse momento e que podem dar um pouco mais de segurança emocional para esses jovens terem, de fato, um espaço de aprendizagem que é um espaço de aprendizagem seguro. Muito obrigado, meu amigo Bueno Marreta. Obrigado, Marretinha. E muito obrigado a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. E Marreta, parece que... Eu tenho um adendo final. Pois não, Marretinha. Eu, na verdade, vou deixar uma dica cultural. Na verdade, são duas, não é sequer uma. Ouçam sempre a voz do Marretinha. Falamos anteriormente sobre ataques e as angústias da família. Tem um filme que eu queria indicar, chamado Precisamos Falar sobre o Kevin. E sobre as angústias adolescentes, tem um filme nacional ótimo de 2005, do João Jardim, chamado Pro Dia Nascer Feliz. Então ficamos com essas dicas e eu gostaria de dizer que foi uma satisfação. Foi uma satisfação também estar com vocês. E você que nos assiste ou nos ouve, muito obrigado. Eu quero agradecer também a Carijó Filmes, que nos cedeu esse estúdio. Quer dizer, nós sempre vamos gravar aqui nos estúdios da Carijó Filmes, e pedir a você que entre na Carijó Filmes, lá no YouTube, e inscreva-se, e curta a gente, e repasse. Nós estamos começando, e a sua ajuda será sempre muito bem-vinda. Compartilhe, tá ok? Muito obrigado, e até a próxima.